Fala, internauta, seja bem-vindo ao Esporte.com desta semana. E hoje, é claro, vamos falar do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Atlético foi até o Maracanã e venceu o Fluminense por 2-1, seguindo a sua caminhada na vice-liderança da competição, o Cruzeiro perdeu mais uma, desta vez em pleno Mineirão, para o Santos, 1-0. E comigo aqui no estúdio, Daniel Ottoni, já com uma notícia bombástica, né, Daniel? A queda do técnico Vanderlei Luxemburgo. Caiu, finalmente, para a alegria da nação cruzeirense, o Luxemburgo não é mais o técnico do Cruzeiro e agora fica a expectativa para saber quem será o substituto. Exatamente. E é claro, a gente vai falar aqui primeiro do Cruzeiro. O Cruzeiro beirando a zona de rebaixamento, tem apenas 22 pontos, está na 16ª posição, mesma pontuação do Goiás, só que tem um saldo melhor, um número de vitórias superior ao time do Goiás, e aí faz com que o Cruzeiro fique fora da zona de rebaixamento. Daniel, é uma campanha medíocre do time do Cruzeiro. O Cruzeiro não conseguiu se impor com o Vanderlei Luxemburgo, um aproveitamento de cerca de 37%, se eu não me engano. É uma queda mais do que esperada, não é isso? Aproveitamento de time rebaixado, realmente. E medíocre, você foi bondoso no seu argumento aí, porque medíocre também é mediano, né? O significado de medíocre e mediano, e o Cruzeiro faz uma campanha muito abaixo de medíocre, uma campanha pífia. O Cruzeiro não conseguiu se encontrar com o Vanderlei Luxemburgo, muitas mudanças, ele tentou de algumas formas buscar um formato para o time ali. O presidente Gilvan até comentou ontem que o Luxemburgo estava buscando algumas alternativas dentro do time, que tinha esperança do time encaixar em breve, mas realmente a paciência da diretoria e da torcida, a torcida acabou, a paciência da torcida acabou muito antes e da diretoria parece que esgotou agora. E essa proposta da China aí pelo Luxemburgo também deve ter motivado essa saída aí e o fim da história do Luxemburgo dentro da Toca da Raposa. Porque por mais que o Luxemburgo tenha feito uma péssima gestão, vamos dizer assim, foram 19 jogos, o Cruzeiro venceu apenas 3 jogos. Isso para o Cruzeiro é algo que não dá para você colocar na mesa uma situação tão atípica assim para um time que é atual bicampeão brasileiro. E o Cruzeiro não conseguiu, na verdade, fazer nada durante essa gestão do Luxemburgo, né? Venceu o Atlético ali, com 3 contra-ataques, num jogo muito equilibrado, conseguiu vencer a equipe do Vasco da Gama, na estreia tinha vencido o Flamengo e depois disso nada fez. Venceu até, eu falei 3 vitórias, mentira, foram 6 vitórias. Mas é muito baixa, é uma situação muito baixa, muito pequena, né, meu caro Daniel? E por mais que a gente seja a favor e defenda essa questão de continuidade de técnicos, a permanência de trabalhos, a construção de um trabalho mais duradouro, a situação do Luxemburgo era realmente insustentável, né? Não estava dando mais, o Cruzeiro não estava produzindo, não estava rendendo, a gente não via nada de interessante no time do Cruzeiro e realmente sobra para o técnico. E eu acho que dessa vez, pelo menos, foi uma opção acertada. Resta saber se a diretoria realmente demitiu o Luxemburgo ou se o Luxemburgo pediu o boné em função dessa proposta para a China, o que acaba beneficiando aí tanto o Cruzeiro, que estava em vias aí de mandar o Luxemburgo embora, como o próprio treinador, que vai ganhar um trocado ali na China, né? E a gente gravando aqui, fazendo o programa, você começa a receber várias informações, né, Daniel? E o que o meu amigo Thiago Prata, que está lá na Toca da Raposa, acabou de me informar que o glorioso Tinoco também deixou a gestão de futebol da equipe celeste. Duas notícias ótimas para a torcida do Cruzeiro, porque o Isaías Tinoco também não havia agradado aos torcedores do Cruzeiro, principalmente depois da declaração que ele deu aí nos últimos dias. A primeira entrevista que o cidadão faz já me fala aquilo, né? Aí já complicado. Aí já escorregou e a torcida ficou irada, a torcida estava muito incomodada já, e numa situação dessa ele escorregou e teve um momento de infelicidade ali, o pessoal já ficou mais irado ainda. Então a história do Tinoco nem começou e já terminou, né? E para a torcida do Cruzeiro agora fica a expectativa de, primeiro, quem vai dirigir a equipe contra a Ponte Preta? Não sabemos. O jogo acontece às 19h30 no estádio Moisés Zucarelli. A segunda pergunta que fica é: qual será o treinador do Cruzeiro? Possivelmente, internauta, quando você ouvir
o nosso programa, fatalmente já teremos informações de quem será o novo treinador do Cruzeiro, já que o campeonato está em andamento. Se passaram 21 rodadas e não dá para ficar esperando, né, Daniel? Palpites? Claro, pode falar. Palpites? Não, estou te perguntando se você tem palpites não, eu tenho palpite. Eu acho que na atual circunstância, o nome de Adilson Batista, apesar de ter sido um pouco decepcionante em outros clubes, inclusive até recentemente no Joinville, lá em Santa Catarina, é um nome que agrada parte da torcida e agrada também ao presidente Gilvan de Pinho Tavares. Outro nome interessante que está no mercado é Cristóvão Borges, ex-treinador de Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama, né? Sim. Nessa entrevista concedida, que foi ao ar ontem pelo programa Meio de Campo da Rede Minas, com o presidente Gilvan de Pinho Tavares, ele menciona que antes de contratar o Luxemburgo, considerou a possibilidade de um treinador mais jovem, da nova geração, o que eu acho que seria interessante para o Cruzeiro, não sei se neste momento. O Adilson Batista é um cara que tem, como você mencionou, uma aprovação por parte da torcida cruzeirense, e muitos cruzeirenses que eu já conversei, que não gostam dele, falam, pô, mas o cara não ganhou nada no Cruzeiro. Ele ficou, acho que 3 anos no Cruzeiro, ficou em segundo lugar, em quarto e em terceiro no Campeonato Brasileiro, obtendo uma regularidade que poucos técnicos conseguiram na história do futebol brasileiro, Exatamente. Na época de pontos corridos. Apesar de não ter ganho, além de ter um vice-campeonato de Copa Libertadores e Sim. que, na minha opinião, é uma bobagem que culminou, inclusive, na queda do técnico do Cruzeiro, Marcelo Oliveira, vitórias em clássicos. Eu acho bobagem porque você não pode mensurar um trabalho baseado em clássicos contra o seu rival. Mas isso o Adilson Batista tem de sobra no seu currículo, né? Vamos esperar os próximos acontecimentos para saber aí quem vai ser o próximo escolhido, que vai ter que segurar uma batata quente. Exatamente. Aí nessa atual conjuntura do campeonato. Então, Daniel, a gente ia falar aqui um pouco do jogo do Cruzeiro contra o Santos, não precisa falar, né? 1-0, Ricardo Oliveira acertou um tirambaço de esquerda, no ângulo. Uma bola que eu acho que o Fábio foi errado para ela, mas de toda forma, na minha opinião, ela era indefensável, não teria como o goleiro do Cruzeiro efetuar a defesa. E uma menção honrosa para esse desastre chamado Cruzeiro Esporte Clube, para Fabrício, né? O Luxemburgo já tinha errado na escalação, na minha opinião, ao ter tirado o Mena, que não é um lateral que a torcida ama, que não é um lateral que a torcida é apaixonada por ele, mesmo porque ele tem deficiências técnicas muito sérias, principalmente na parte ofensiva, mas é um bom marcador, é um cara que dificilmente toma bola nas costas, e coloca o Fabrício para ele fazer aquilo. Fabrício teve um momento de descontrole ali novamente, quando tomou o cartão amarelo, já atirou a bola para longe e, segundos ou minutos depois, levantou um jogador do Santos e mostrou um certo descontrole ali que acaba... Um descontrole que a gente já conhece, né? Exato. Mas pelo menos ele saiu de campo sem ofender ninguém ali e se preservou, mas o nervosismo da torcida acaba passando para dentro de campo, a situação é complicada. É muito complicado e agora a gente tem que esperar os próximos capítulos, né, Daniel, e ver como será o Cruzeiro nas próximas rodadas. Lembrando que o Cruzeiro ainda não está na zona de rebaixamento, mas uma derrota fatalmente para a Ponte Preta no Moisés do Caré na próxima quarta-feira o deixará lá. Por isso, de cara, já vamos colocando a tabela de classificação na sua tela e você, internauta que não está vendo, vai nos ouvir, tá bom? O Corinthians é o líder, tem 46 pontos, seguidos do Galo 42, Grêmio 38, Palmeiras 34, seguido do São Paulo também 34. Esse, obviamente, o G5, já que a gente sabe que é G4, né, Daniel? Só que como o São Paulo tem a mesma pontuação do Palmeiras, nós fizemos questão de declará-lo aqui, tá bom? Okay. O Cruzeiro, assim como o Cruzeiro agora, tá? O Cruzeiro é o 16º, tem 22 pontos. Como eu já falei, mesma pontuação do Goiás, tem 22. Curitiba também tem 20. Nossa, tinha até sido. O Curitiba também tem 22 pontos. O Joinville tem 19 e o Vasco da Gama tem 13 tentos. E os resultados da 21ª rodada, temos o Vasco perdendo para o Figueirense 1-0, gol de Marcão aos 48 minutos do segundo tempo lá no Maracanã.
O São Paulo passou pela Ponte 3-0, Grêmio 0, Curitiba 0. Esse resultado não foi bom para o Cruzeiro e ótimo para o Galo. 3-0 Avaí Inter. O Avaí venceu o Inter por 3-0. O Palmeiras venceu o Joinville por 3-2, resultado excelente para o Cruzeiro. O Fluminense caiu para o Galo, 2-1 para o Galo. Sport 0, Flamengo 1. Chapecoense 1, Corinthians 3, resultado péssimo para o Atlético. Cruzeiro 0, Santos 1, nem precisa falar. E CAP, o Atlético Paranaense 3-0 no Goiás, e isso deixou o Cruzeiro fora da zona de rebaixamento. E já temos a 22ª rodada na sua tela, temos Ponte Preta e Cruzeiro às 19h30, Inter e Vasco da Gama às 19h30 também, Joinville e São Paulo também às 19h30, Flamengo, Avaí às 21h, Galo e Atlético Paranaense 21h, e Corinthians e Fluminense também, aliás, às 22h, Curitiba e Sport às 22h, Goiás e Palmeiras também às 22h, esses jogos de quarta. E encerrando a rodada temos Santos e Chapecoense na quinta às 19h30 e Figueirense e Grêmio às 21h, meu caro Daniel. Promessa de campeonato emocionante aí, principalmente nesse comecinho de retorno aí. Muita coisa pode acontecer e vamos ver se o Cruzeiro, com um treinador novo, mas não definitivo, já na quarta-feira, consegue algum tipo de mudança, motivação, um espírito. Gente, a limitação técnica do time do Cruzeiro no momento é visível, mas o que a turma tem que deixar em campo é entrega, é raça, determinação, tem que correr, tem que dar um pouquinho mais de brilho, senão desanima demais, desanima o torcedor, não tem a menor condição. E detalhe, o Cruzeiro ainda, como eu falei, ele ainda não entrou, gente, então ainda há solução. Entrou ali, começa uma areia movediça que é perigosíssima. E no início do campeonato eu falei que o Cruzeiro não ia brigar pela zona de rebaixamento. Já estou começando a mudar de ideia porque já está brigando para não cair, né? Pois é, e a gente chegou a fazer uma pequena votação aqui antes com o pessoal da editoria de esporte, antes do campeonato começar, quem seria o craque do campeonato e quem seria o artilheiro do campeonato. Você lembra quais foram os seus votos? Eu lembro. Quais foram? Guerreiro e Guerreiro. Eu falei Lucas Prato e Lucas Prato. Você entende mais de futebol do que eu, Daniel. Nossa senhora, a figura que fez a votação, quando ela leu aquilo ali... Ela ficou... Nossa, ela ficou possessa. Lucas Prato é um belo jogador. Não acreditou, né? Não acreditou, mas já que você está falando do Galo, como eu falei, 2-1 no Fluminense, um resultado maravilhoso, né? Seria a maior situação do mundo para o Atlético se o Corinthians não tivesse mostrado porque é o líder do campeonato, né? Mas o Atlético jogou muito bola, né? Jogou. O Atlético reencontrou o bom futebol que ficou pelo caminho naquelas 3 derrotas ali. O time sofreu um pouquinho com a arbitragem, mas também teve uma parcela considerável de culpa do time, que não estava realmente jogando bola, mas reencontrou o futebol aí, quando o Palmeiras jogou bem, ontem voltou a jogar bem também. Um empate seria um resultado ruim para o Atlético, principalmente com a vitória do Corinthians. Ficaria complicado de seguir na cola do Corinthians ali e ficar secando o time paulista, que, querendo ou não, é bem montado pelo Tite, tem as suas qualidades, seus méritos. E o Atlético conseguiu um resultado importante, mereceu a vitória. O gol do Patrick foi muito importante, principalmente para ele, que tem esse retorno agora dentro do elenco. E vamos ver o que o Atlético continua aprontando na sequência aí, precisa manter o embalo. Então, precisa manter o embalo e tem que lembrar, torcedor do Atlético, que tem que vencer. Não tem dessa de empatezinho fora de casa é bom resultado. Porque o que está acontecendo o Corinthians achou o campeonato dele. E aí o Corinthians dificilmente vai perder ponto em casa, dificilmente. E fora de casa, o time do Corinthians é muito estável, é um time muito bem treinado pelo Tite. Não é um time que tem um futebol brilhante, não é um time que me agrada tática e tecnicamente, mas é um time que é muito ajeitado. Nesse ponto, eu acho que ele é superior ao Atlético. Apesar do Atlético ter um futebol muito mais vistoso, muito mais interessante do ponto de vista plástico. Mas ontem o gol do Patrick foi um dedo do Leverkusen, né, meu cara? Foi. O Patrick fez o gol instantes depois de ter entrado na tabela com o Marcos Rocha. O Marcos Rocha que, depois que botou de contusão, não conseguiu encontrar um terço do futebol que a gente sabe que ele é capaz.
Não sei se pode ser as condições físicas do Marcos Rocha, mas realmente o Marcos Rocha está devendo muito nesses últimos jogos. Thiago Ribeiro também... Mas não está comprometendo, que é importante. Na verdade, o que aconteceu no segundo gol do Fluminense, no primeiro gol do Fluminense do Wellington Paulista, foi nas costas do Marcos Rocha, ele ficou parado pedindo impedimento e enfim, aí, tem que tomar Paulista cuidado. Parado. Exato, mas ali foi uma falha do Marcos Rocha, a zaga não acompanhou, mas o Marcos Rocha ficou pedindo o impedimento. Normalmente quem pede o impedimento é quem dá a condição, que foi a situação que aconteceu. O Marcos Rocha precisa evoluir um pouquinho no seu futebol ali para voltar a mostrar ali realmente o que ele sabe. E o Marcos Rocha voltando a jogar o futebol que a gente sabe que ele pode produzir, o time do Atlético vai crescer ainda mais. Thiago Ribeiro também não está na sua melhor condição ali técnica, passou por uma boa fase e realmente teve uma queda de desempenho. E a opção do Patrick agora é interessante, o dedo do Evir Coupe, inclusive com a opção do Patrick nessa posição ali de meio campista, jogando ele praticamente aberto, com velocidade. Ele praticamente entrou de meia direita, né? Exato, uma boa posição, explorando realmente o potencial, as características do Patrick pelos lados do campo. Até pela falta de opção que o Evir tem no elenco. Porque ele perdeu o Jô, perdeu o André, perdeu Guilherme. O Carlos, que estava contundido nos últimos jogos, perdeu o Guilherme, perdeu o Michael Suel e não veio ninguém. O Leonardo não está sendo aproveitado, o Pablo também talvez seja emprestado para o América aí, se já não foi. Então, foi um dedo do Evir Coupe realmente encontrar o Patrick, uma posição do Patrick no elenco. O Atlético perdeu muita gente mesmo. Mas, Daniel, então é isso, né? Agora a gente vai ficar aqui esperando os acontecimentos, né, da semana. Cruzeiro, Ponte Preta, Cruzeiro sem treinador, Atlético e Atlético Paranaense. O Atlético torcendo contra o Corinthians, mas focado na sua partida, para ver se assim consegue alcançar ou se aproximar um pouco mais do Clube Paulista, não é? Exatamente. Apenas, se você me permite, 2 detalhes apenas. Claro que o título seria maravilhoso para o América, gente, mas se o América subir, na minha visão, está de excelente tamanho o América na Série A do ano que vem. Eu acho que o América dificilmente fica de fora do G4 ao final do Campeonato Brasileiro da Série B, mas precisa abrir o olho porque está muito embolado ali, precisa manter uma regularidade que eu acredito que o time vai manter na mão do Givanildo, que é um belo técnico para o América. E o Campeonato Mineiro de vôlei, puxar um pouquinho a sardinha pro meu lado ali. Eu sabia que você ia falar. Mas eu tenho que puxar, tô ali todo dia. Campeonato de vôlei, o mineiro e o feminino, o masculino, os dois já começaram. Falta o Sada Cruzeiro estrear na competição, dia 9 contra Três Corações, que é o novato da competição. Minas estreou com vitória, Montes Claros estreou com vitória. E uma promessa de um campeonato equilibrado aí que sirva como uma boa preparação para a Superliga e também para o SADA, para o Mundial de Clubes. É verdade. Então é isso, né, Daniel? Um abraço para você. Muito obrigado pela pelo sua participação aqui. Sempre, as portas, você sabe, sempre estarão abertas para você, certamente. Daniel. Muito obrigado. O Fausto e o Sidão amam a sua presença aqui. Que bom. O sentimento é recíproco. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a sua participação. Fique com Deus e até a próxima.